Fala, galera, bom dia. E aí, galera, todo mundo bem? Todo mundo pronto para começar? Vamos lá? Vai. Me digam aí como é que vocês estão. Bom dia. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Maria Lívia. Bom dia, Ana Luísa e Cartacho. Pessoal, tá ruim o som por conta do vento. Eu não consegui ligar o ar-condicionado, aí botei um ventilador aqui do meu lado. Tá dando para escutar direitinho? Bom dia, galera. Tá ótimo. Show de bola. É porque eu botei para cá para ver se o ar-condicionado não... o ventilador não dá interferência. Que bom, galera. Show. Oi, Sara. Oi, Enzo. Oi, Luísa. Oi, Ingrid. Obrigado aí pelo feedback. E aí, todo mundo bem? Última semana de aula, galera. Olha aí, vencemos. Parabéns a todos que conseguiram chegar até o final, né, nesse caminho. Vocês já estão indo para o segundo semestre do direito. Olha aí que bacana, galera. Segundo semestre. Passa rápido, né? Quando você vê, se você perceber, você acabou de fazer o vestibular ou acabou de fazer sua matrícula na Unifor e aí já está continuando, né? Já tá terminando o primeiro semestre. Daqui a pouco você está formado, sendo juiz, promotor, advogado, me encontrando lá no fórum, dizendo, professor, vai cumprir mandado. Vai ser massa. Parabéns, pessoal, para quem conseguiu chegar até aqui. Graças a Deus, a nossa turma, ela ficou muito junta, digamos assim, porque acho que quase todo mundo está conseguindo terminar, finalmente, assim, para os finalmente mesmo. Falta ainda a AV3, né? Mas a AV3 vocês vão tirar de letra. Show? Então, essa é a nossa última semana de aula. A gente vai falar dessa semana sobre a filosofia contemporânea. Quando for na semana que vem, a gente vai falar... quando for na semana que vem, né? 16 e 18, a gente vai fazer a nossa AV3 primeira chamada e a AV3 segunda chamada. Aí vocês estão de férias. E aí, turma, quem ainda precisar de mim, obviamente, pode contar. Eu vou mandar os feedbacks da prova para vocês, que é uma coisa que o professor tem que fazer, dizer que aquele aluno errou, aí vai ser o mesmo esquema. E para fazer a prova, não esqueça, vocês vão precisar do e-mail Unifor, ok? Do e-mail Unifor. Aí o malandro disse, Deus queira que eu não receba o seu visita como oficial de justiça. É verdade, né? Muita gente que gosta, não. Mas às vezes eu dou notícia boa, eu digo que você acabou o cumprimento da sua pena, entendeu? Tipo, você é um criminoso. Aí cumpriu a pena toda. Eu chego lá, cara, ó, acabou, fechou. Ou então, às vezes, você tá pedindo pensão alimentícia, ou então tá pedindo uma exoneração de pensão alimentícia, aí chegou lá, ó, o juiz determinou que acabou, que você não vai pagar nada, não. É legal. Turma, a Bianquinha tá falando, hoje o Felipe, excepcionalmente, não veio. O Felipe, ele é sempre muito assíduo, né? O Felipe, ele assiste aula de manhã, que ele nem precisaria assistir, e à noite também. Então, hoje ele precisou, por um motivo muito justo, acredito, não vir para aula. E aí, quem vai anotar a presença do pessoal do Noite AB é a Bianquinha e do Noite CD é a Manu, minhas queridas monitoras. Beleza? Então, Malão, eu espero que você um dia realmente não receba uma visita do oficial de justiça, mas se receber, seja para dar notícia boa. Mas é engraçado, geralmente quando eu vou, não sei se é porque o pessoal, não sei, a grande maioria é mais humilde e tal, nos bairros que eu atuo, aí o povo gosta, o povo fica conversando comigo, o povo quer me dar coisa, café, não sei o quê. Eu que não posso, né? Que eu faço muita coisa, eu não posso ficar, como é que eu digo, perdendo tempo, aspas, né? Eu tenho que cumprir porrada de coisa. Pobre gosta de evento mesmo. Deixa história, vamos pra frente. Beleza, turma? Então tá todo mundo bem? Alguém tá com alguma dúvida? Posso começar a nossa aulinha para a gente falar um pouco sobre filosofia contemporânea? O Eduardo tá rindo aí. Bom dia, Carlos. Show de bola, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom dia mesmo. Vamos lá, então, nossa penúltima aula, quinta-feira, a última aula, e aí termina tudo. Vocês fazem a prova e, ó, se livram. Turma, a prova eu vou fazer igual como eu fiz na segunda chamada. O pessoal da manhã, a BCD, vai fazer de 8h30 às 11h30. E o pessoal da noite vai fazer de 7 às 10 a prova. De 6h30 às 9h30, na verdade. 6h30 às 9h30. Vou ficar com saudade das aulas de filosofia, legal. Como é que vocês estão nas outras disciplinas? Tá todo mundo tranquilo? Estão terminando também? Já terminaram? É bom a gente já ir terminando, né, tudo, porque esse semestre foi um pouco complicado para todo mundo, mas acho que a gente superou de boa. Tá tranquilo, aí a Ana Luísa tá falando, tá tranquilo, então as outras disciplinas também estão terminando, graças a Deus tudo tranquilo, que bom, que bom. Não esqueçam das atividades, ok? Falta 9 para vocês entregarem quinta-feira,
e quando for na próxima semana, vocês entregam até quinta a 10. E aí acabou a atividade, acabou a prova, acabou a aula, acabou tudo. Show de bola. Então vamos lá, conversar um pouco sobre filosofia contemporânea? Vamos lá? Beleza. Turma, filosofia contemporânea, certo? A filosofia contemporânea, ela acaba que é um pouco difícil a gente estudar, porque a filosofia contemporânea, a gente está vivendo a filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea, o marco inicial dela, a gente vai já entender por que esse marco inicial, na verdade a gente começou a entender na aula passada, né, com a vinda do iluminismo, que foi muito determinante para esse rompimento, digamos assim. O iluminismo, ele acentuou mais o renascentismo, a gente vai revisar um pouco sobre isso. O iluminismo, ele marca meio que, ele acentua o renascentismo, e vocês vão entender o porquê que ele acaba marcando a transição da filosofia moderna, que foi a anterior, para a filosofia contemporânea. Então, a filosofia contemporânea, ela inicia no final do século XIX até os dias atuais. Então, hoje a gente está vivendo a filosofia contemporânea. Muito embora eu acredito que daqui a um tempo vão olhar e vão dizer que a filosofia contemporânea acabou e a gente está na pós-contemporânea, digamos assim, porque a gente já não tem pensado muito o que eu estou dizendo, mas eu acho que o pensamento dos principais filósofos está mudando. Enfim, mas já eu chego nessa parte. Então a gente entra na filosofia contemporânea agora, que a gente está vivendo, e como eu disse, é sempre complicado você conversar sobre o que você está vivendo, porque você precisa de um distanciamento científico para poder entender aquela história, para poder entender aquele contexto, e a gente está imerso no contexto da filosofia contemporânea. Então a filosofia contemporânea ela vai no final do século XIX até os dias atuais. Daqui a uns anos, talvez a gente esteja nem vivo, digam que já acabou a filosofia contemporânea, por exemplo, no ano de 2020, com essa pandemia, com essa história toda, mas isso aí são os filósofos do futuro que vão dizer, e não a gente. Beleza. Aí, galera, o que é que acontece? O que é que marca a filosofia contemporânea? Para a gente entender o que marca a filosofia contemporânea, a gente tem que voltar a entender o principal aspecto da filosofia moderna. Lembrem que um período rompe com o anterior. Então, a gente teve a filosofia antiga ou clássica, que foi rompido pela filosofia cristã ou medieval. Então, enquanto a filosofia cristã ou clássica, ela tinha muito como base homem, falar de onde a gente veio, para onde a gente vai, a filosofia ela tinha muito como base a ética, o homem no pedestal. A filosofia medieval ou cristã, a cristã e depois a medieval, já conversamos sobre isso, ela veio muito dizer assim, homem, tu não está no centro das discussões. Homem, você não pode ser o centro da ciência. Homem, você é um miserável buscando a redenção de Deus. Quem está no pedestal, quem está no centro das discussões é Deus, e não um homem. Então, a filosofia medieval, ela rompeu com a filosofia antiga ou clássica, porque a filosofia medieval retirou o homem do centro de tudo. O centro de tudo, como a gente já viu, era Deus, sendo das ciências, das discussões. Então, teve uma certa revolução científica na filosofia medieval? Teve produção cultural, artística? Já vimos que teve, mas tudo era centrado na figura de Deus. Enquanto na filosofia clássica ou antiga, o homem era equiparado aos deuses, os deuses tinham sentimentos humanos, como de raiva, de ódio, de vingança. Na filosofia clássica, na filosofia medieval, é impossível você comparar o homem com Deus. O homem é um miserável, o homem tem que ter aquela vida regradinha, católica, exatamente cristã, exatamente para poder ele encontrar Deus e buscar a redenção de Deus. Então perceba que a filosofia clássica, ela foi rompida pela filosofia medieval nesse sentido. Aí surgiu o Renascimento. Com o Renascimento, que a gente já falou, já tem 5 aulas que a gente vem falando do Renascimento, com o Renascimento se renasce das trevas, que é esse período aqui da Idade Média, se renasce das trevas, e nesse renascer das trevas, volta a ter como ponto principal não mais a fé, a razão. Então o Renascimento, ele renasce os valores da Antiguidade Clássica. Então na Antiguidade Clássica, a gente já conversou várias vezes, não dá para ver filosofia sem falar do quê? De razão. A gente até falou que filosofia é amigo da sabedoria, que foi um termo cunhado por Pitágoras, e a filosofia ela surgiu principalmente porque os filósofos diziam assim, mas não dá para a gente se equiparar aos animais. Qual a nossa diferença para o cachorro que está aqui? É porque a gente pensa. Então a gente tem que raciocinar, não pode mais dar tanto
atrela, assim, as explicações mitológicas. E aí, por isso que surgiu a filosofia. E aí, então, na antiguidade clássica, o ponto principal era a razão, veio a filosofia da Idade Média, onde o ponto principal não era mais a razão, era o quê? A fé. A fé, crer para entender, entender para crer. Lembram? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Então a gente saiu tanto da razão e na visão dos filósofos da modernidade, que foi a temas da aula passada, das aulas passadas, na visão desses filósofos da modernidade, a filosofia moderna, a filosofia da Idade Média, ela tirou a questão da razão e buscou mais o quê? A fé. Aí veio o Renascimento trazendo a razão de volta. E esse é o grande ponto para a gente entender a filosofia contemporânea. Sabe o que é? É porque a filosofia moderna, ela rompeu então com a filosofia da Idade Média, exatamente porque sai Deus do pedestal, sai essa questão da fé do pedestal, e a gente volta a pensar tudo com base em quê? Na razão. E a filosofia moderna, ela foi para o extremo. Ela foi para o extremo quando ela trouxe que tudo deveria ser racional. Uma razão que aí já mais na frente a gente vai conversar, uma razão chamada razão instrumental e não a razão crítica. Então, por conta do Renascimento e dentro da filosofia moderna, houve várias revoluções científicas. Lembram lá do filme do Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos, é onde se tem um processo de industrialização, vocês lembram? Então, assim, o que é que aconteceu no Renascimento, o que é que aconteceu na filosofia moderna, o que é que aconteceu na Idade Moderna? Na Idade Moderna, com esse uso exacerbado da razão, com essa crença exacerbada, extremada na ciência, surgiu uma revolução científica fora do comum, onde várias coisas que a gente utiliza hoje surgiram exatamente na Idade Moderna, surgiram mais ou menos no século XIX. E aí, depois que no final do século XIX, é que começa a filosofia contemporânea. Então, se você pensar, surgiu na filosofia, na Idade Média, o carro que você usa hoje, os dirigíveis, as bombas nucleares, surgiu o inconsciente de Freud, que a gente vai falar. Então, a Idade Moderna, com o Renascimento, ela permitiu uma transformação científica sem igual, trazendo várias ferramentas da tecnologia que a gente usa até hoje. E também na parte da arte, a gente já conversou sobre isso, a Idade Moderna, ela possibilitou um renascimento cultural fora do comum. Aí você vê a Itália, ou mesmo Florença, por exemplo, a Itália e principalmente Florença, que foi o berço do Renascimento, que é um museu a céu aberto. Então, a Idade Moderna, ela teve muito essa característica de grande produção científica, grande produção cultural, grande produção filosófica, grande produção de livro. Então, a Idade Moderna, ela produziu muito só focado com base na razão. Uma crença exacerbada, não só à ciência, mas também uma crença exacerbada à razão. Professor, eu ainda não vi qual foi o problema. Professor, que bom, então, que na Idade Moderna surgiu o carro, surgiu o dirigível, surgiu a teoria da relatividade, surgiram vários estudos que até hoje a gente utiliza e se aproveita. Que bom. Será que foi bom mesmo? Então vamos pensar, se a gente utilizando a razão fora do comum, então o processo do Renascimento foi o quê? Buscar a razão da Antiguidade Clássica, a gente utilizar só a razão, será que isso é positivo, uma razão instrumental para construir coisas, para ter progresso? Porque a história, por exemplo, do lema da nossa bandeira, ordem e progresso, até essa história de progresso, a filosofia contemporânea ela vai contestar, como a gente vai ver, qual foi o rompimento da filosofia contemporânea para a filosofia moderna. Então, na filosofia moderna, tinha uma crença exacerbada na razão e na ciência, onde foi produzido muita coisa que a gente utiliza até hoje. E aí, ela tinha, a filosofia moderna, um otimismo muito grande com base na razão, uma revolução científica, uma revolução artística, uma revolução cultural, uma revolução fora do comum. O que é que acontece? Qual é o problema disso tudo, que é o que vai ser contestado pela filosofia contemporânea? É porque, muito embora utilizar a razão faz surgir vários vários utensílios que a gente utiliza até hoje, várias teorias que a gente utiliza até hoje, faz também surgir coisas negativas. Então,
faz perceber que o homem não pode utilizar só a razão. Porque se o homem utiliza só a razão, acontecem catástrofes como aconteceram com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas deram uma freada nessa arrogância racional do homem. Então, essa razão do homem, utilizando essa razão o tempo todo, não é tão benéfica assim como a gente usa. Não é à toa que a gente teve as duas grandes guerras por conta do quê? Por conta da utilização única e exclusivamente da razão. Daí porque Hannah Arendt, que é o que a gente vai falar quinta-feira, vai conversar sobre os regimes totalitários, que a gente vai conversar quinta. Então, o que é que acontece? Essa filosofia contemporânea, ela vai criticar esse otimismo exacerbado da utilização da razão. E aí, a escola de Frankfurt, eu sistematizo para vocês, a escola de Frankfurt, que é uma escola alemã, obviamente, já que foi na cidade de Frankfurt, que é na Alemanha. Frankfurt é um dos maiores hubs do mundo, então, se você já viajou, por exemplo, para a Europa, alguma coisa, provavelmente você já passou por lá. O fato é que essa escola de Frankfurt, ela veio a trazer a diferença entre razão instrumental, que é muito utilizada na Idade Moderna, e a razão crítica. E foi dito que nessa filosofia moderna foi utilizada só a razão instrumental. A razão como instrumento para criar coisas, para criar a ogiva nuclear, para criar o carro, para criar o dirigível, para criar a teoria da relatividade, para criar o inconsciente do Freud. Então, essa razão instrumental, que foi da Idade Moderna, ela é muito criticada agora na filosofia contemporânea, porque esse otimismo demais da razão, como é que o Renascimento, como é que a filosofia moderna pensava? Não, esquece essa história de fé, vamos voltar à antiguidade clássica, dando muito apoio, muito fundamento à racionalidade humana, e como a gente consegue pensar, vamos criar coisas. Criar coisas. Então, a nossa razão, a razão que foi utilizada na filosofia da idade, na filosofia moderna, essa razão era a razão instrumental. A razão como instrumento para criar coisa. Só que, quando a gente cria uma coisa, a gente precisa ter uma razão crítica para saber que coisa é essa. Desliga só um pouquinho o microfone e já a gente fala. Para saber que coisa e que consequência essa coisa vai criar. Então, vamos pensar. Se eu crio um carro, que massa, a gente pode se locomover, bababá, mas olha a poluição que os carros causaram. Se eu crio indústrias para produzir coisas, que massa, vai produzir coisas, vai facilitar a vida da modernidade, mas olha a poluição, olha a degradação ambiental que isso vai causar. Se eu crio uma ogiva nuclear, pô, que massa, eu posso defender o meu país, mas olha a catástrofe que repercute até hoje que isso vai criar. Se eu crio uma usina nuclear, como foi lá em Chernobyl, foi até lá, pessoal, fantástico, certo? Fica na Ucrânia. Então, se eu crio uma usina nuclear, que aí era muita parte da União Soviética, que eles queriam ascensão, queriam mostrar poderio muito por conta das usinas nucleares, se eu crio uma usina nuclear, olha o que pode causar como um desastre, o maior desastre nuclear que já houve na história, que foi lá em Chernobyl. Então, utilizar a razão para criar coisas é legal, mas a razão ela não pode ser só um instrumento para criar coisas. Daí o conceito da escola de Frankfurt chamado razão instrumental. Porque na filosofia contemporânea vai se dizer o quê? Qual é a grande transição que aconteceu no final do século XIX para ter esse rompimento da filosofia moderna com contemporânea? É que no final do século XIX passou-se a não ter mais esse otimismo tanto no que diz respeito à filosofia moderna, no que diz respeito à razão. Porque foi a razão que criou as grandes guerras, foi a razão que criou o carro que está poluindo o meio ambiente, foi a razão que está sendo causa da destruição ambiental. Então, a racionalidade humana, que na idade moderna ela era colocada no pedestal, agora, na filosofia contemporânea, a gente não tem esse otimismo todo no que diz respeito à racionalidade humana. Então, a filosofia contemporânea, ela, entre outras coisas, entre outras questões, que eu vou já conversar com vocês sobre isso, a filosofia contemporânea, que é o que a gente vive hoje, ela rompe com a filosofia moderna, porque a filosofia moderna dava grande ênfase à razão,
uma razão instrumental para criar coisa, para criar obra, para criar livro, e aí vem a filosofia contemporânea e diz, opa, não é bem assim não. Nossa razão, tudo bem, ela é uma razão instrumental, cria coisas, mas ela deveria ser atrelada também à chamada razão crítica. E a razão crítica é exatamente para criticar as coisas que a gente cria ou antes de criar. Então, enquanto na filosofia moderna se tinha a ideia da razão no pedestal para criar coisa, que aí era o mundo moderno agora, em contraponto ao mundo medieval, um mundo muito melhor, um mundo mais fácil, na filosofia moderna também tinha a ideia de progresso, que é outra coisa que é muito criticada pela filosofia contemporânea. Porque a filosofia moderna, ela meio que faz com que a gente perca a nossa individualidade. A filosofia moderna, quando se pensa o ser humano dentro da filosofia moderna, se pensa o ser humano todo mundo numa caixa. Não se pensa um ser humano, não se pensa em relação a mim, em relação a você. Isso é a filosofia moderna, tá? Anterior. Ela pensa o ser humano como uma caixa. Ah, a sociedade precisa do carro, a sociedade precisa do ar-condicionado, a sociedade precisa da teoria da relatividade. A sociedade pensa todo mundo como se fosse igual. E ela pensa, além de tirar essa nossa subjetividade, além de não considerar que cada pessoa tem uma história diferente, a minha história é diferente da sua, que é diferente do seu irmão, que é diferente do seu pai, que é diferente... Então, além de não levar em consideração essa subjetividade humana, a filosofia moderna, ela ainda tem essa noção de progresso, o que é muito contestado pela filosofia contemporânea, tendo em visto que o discurso de progresso é o que legitima o quê? O colonialismo, a colonização. Então, qual foi o discurso dos portugueses, por exemplo, de virem aqui para o Brasil e dominarem os índios? Ah, é porque nós, portugueses, somos europeus, os índios são povos nativos. Olha como é que os índios foram pintados para a gente. Que os índios eram pessoas burras, ignorantes, que os índios não eram catequizados, assim, não tinha religião, que era católica lá na parte dos portugueses, que os índios não tinham o que os portugueses já tinham. Ou seja, essa ideia de progresso fez com que achassem que os portugueses tinham mais progresso do que os índios e legitimou o quê? A colonização de Portugal aqui no Brasil. Será que os portugueses eram ou são mais à frente no que diz do progresso do que os índios? Então, esse discurso da Idade Média, ou da Idade Moderna, ordem e progresso, por exemplo, esse discurso de progredir o tempo todo, ele mostra o quanto a Idade Moderna não se preocupou com cada pessoa individualmente. Então, esse discurso de progresso era, vamos ver qual é a sociedade que está mais para frente do que age mais. E é um discurso que legitima a colonização, que legitima o colonialismo. Então, a Idade Contemporânea, a filosofia contemporânea, que é a que a gente vive, além de criticar muito essa razão instrumental, essa razão exacerbada da filosofia moderna, a filosofia contemporânea também critica muito essa noção da filosofia moderna de progresso. Então, qual era a ideia da filosofia moderna? A ideia da filosofia moderna era o quê? Vamos criar coisas, vamos criar livros, vamos fazer uma revolução científica, vamos criar ogiva nuclear, carro, vamos criar o inconsciente de Freud, que o inconsciente de Freud é utilizado agora pela filosofia contemporânea, já eu chego lá. Então, vamos criar para a humanidade, a filosofia moderna, para a humanidade o quê? Para a humanidade progredir. Só que vem a filosofia contemporânea e diz, olha, o homem utilizar essa razão demais, essa razão instrumental para criar coisas, sem ter uma razão crítica, de se questionar por que dessa criação, é uma coisa que não dá certo. Tanto não dá certo que está aí a poluição ambiental, que está aí a escravidão ainda, que está aí as grandes guerras. Então não dá para o homem se pautar só com base nessa razão instrumental. O homem tem que se pautar não só pela razão instrumental, como também pela razão crítica. Então, o primeiro ponto que eu vou escrever para vocês é a razão crítica, pessoal. Vou colocar aqui, pronto. O primeiro ponto é a razão crítica. Em outras palavras, a Idade Moderna, a filosofia moderna, ela deu muita importância ao ser humano por ser um ser racional.
Então, o que é que a Idade Moderna fez, a filosofia moderna? Ela quis contrapor a Idade Medieval. Então, na Idade Medieval, veja para o Renascimento. O Renascimento renasceu das trevas. O Renascimento, na visão dele, renasceu da Idade Medieval, que para eles foi um retrocesso. Então, já que nós renascemos da Idade Medieval, vamos agora produzir desenfreadamente para tirar o atraso da Idade Média. Então, foi o que a Idade Moderna pensou. Por isso que na Idade Moderna surgiu a industrialização, surgiu o carro, surgiu uma revolução científica, cultural, artística, sem igual nessa Idade Moderna. Mas foi uma produção, galera, quase que sem pensar no que a gente está produzindo. Bora produzir esse negócio. Então, pense, será que é racional a gente produzir uma ogiva nuclear hoje? Será que é racional a gente produzir uma bomba de germes, de bactérias, de vírus, que possa dizimar todo um país em caso de guerra? Porque hoje vocês sabem que a guerra é muito mais biológica, né? Então, hoje, ao invés de estar investindo tanto em armamento bélico, esses países que entram muito em guerra se investem muito em armamento bélico medicinal. Como assim medicinal? No sentido de colocar vírus, no sentido de colocar doenças que dizimem de maneira silenciosa toda aquela população em caso de guerra. Então, beleza, a gente está utilizando a nossa razão, a nossa inteligência, para produzir uma ogiva nuclear. Essa é a razão instrumental. Vem a razão crítica, que é o que a filosofia contemporânea critica da filosofia moderna. Vem a razão crítica e diz assim, rapaz, para que a gente vai produzir um carro que tem eficiência D, que ele, para conseguir andar, ele destrói a camada de ozônio? Vem a filosofia contemporânea e vai criticar a Idade Moderna, quando a Idade Moderna produziu ogiva nuclear e não pensou por que vai construir essa ogiva nuclear. Então, enquanto a Idade Moderna dá muita ênfase à razão, a nossa Idade Contemporânea diz, esse otimismo exacerbado da filosofia moderna sobre a razão não cola mais não. Não cola mais não, porque o homem usou tanta razão que está aí as catástrofes mundiais acontecendo. Que está aí o homem utilizando tanta razão que está aí a destruição ambiental fora do comum. Então, um dos pontos em que a filosofia contemporânea, que é o que a gente vive hoje, rompeu com a filosofia moderna foi essa, que a filosofia moderna utilizou a razão instrumental, a razão como instrumento para produzir coisas, e esqueceu de pensar nas consequências que essa coisa traria. Então a filosofia contemporânea disse, olha, nessa escola de Frankfurt, que é na Alemanha, olha, filosofia moderna, vocês erraram, porque a gente deve utilizar não só a razão instrumental, a gente deve utilizar também a razão crítica. Então, beleza, eu consigo pensar em criar uma ogiva nuclear mais potente ainda, razão instrumental. A filosofia contemporânea vai dizer, vale a pena eu criar essa ogiva nuclear? Quais são as consequências que essa ogiva nuclear vai trazer? Então, a filosofia contemporânea, ela traz essa história de não só a razão instrumental, como também traz a razão crítica. Outra coisa que a filosofia contemporânea traz, e ela critica muito a Idade Moderna, é essa ideia de progresso. Para ela, o progresso, ele não tem continuidade. O progresso não é tão contínuo, deixa eu colocar aqui. Não é contínuo. Alguém quer falar, turma? Pode falar. Eu estou vendo alguém ligando o microfone. Se quiser falar, pode falar. Querem não? Show. Então, turma, a segunda história da filosofia contemporânea, o que diz respeito à filosofia moderna, é essa história de pensar que o progresso é contínuo. E não dá para a gente entender o progresso como contínuo exatamente porque o progresso ele vai depender da história de cada povo. Para a filosofia contemporânea, a cada povo, com a sua história, com a sua tradição, com a sua cultura, está passando e está aprendendo como lidar com os desafios da sua época. Então, veja, a Nova Zelândia, ela erradicou os casos de Covid, ou seja, rapidamente foi tido como referência. O Brasil já não erradicou, o Brasil, pelo contrário, está escondendo os números, que aí, porque os jornais vocês viram, né, o Ministério da Saúde resolveu cortar os números,
era divulgado 18 horas, foi passado a divulgar só 22, aí divulgaram que tiveram 1.300 e tantas mortes, aí depois, pouco tempo depois, corrigiram que era 500 e tantas mortes no dia, e aí disseram que não ia mais divulgar, aí se uniram 4 grandes jornais, né, o G1, a Folha, o Estadão, e eles resolveram divulgar. O Senado, o Congresso Nacional, resolveu também divulgar, porque o Poder Executivo, que aqui tem que divulgar, não quer divulgar. Ou seja, sem dizer quem está certo, quem está errado, que quem está certo é o Poder Executivo, que quem está errado, sem dizer quem está certo e está errado, a filosofia contemporânea entende que cada povo, com a sua tradição, com a sua cultura, com a sua história, vai aprendendo a lidar com os desafios da atualidade. Então, o Brasil está lidando de uma forma, volto a dizer, sem a gente contestar se está certo ou está errado. Já a Nova Zelândia está lidando com outra forma. Dá para dizer, então, que a Nova Zelândia ela tem mais progresso que o Brasil? Não dá, porque essa ideia de progresso, ela fundamenta um discurso colonialista, e é o que a gente não quer. Então, se a Nova Zelândia, ela é, por exemplo, mais evoluída, tem um progresso maior do que o Brasil, isso fundamenta a Nova Zelândia dizer assim, vou invadir o Brasil. Por quê? Porque eu tenho mais progresso que ele. Por quê? Porque eu sou mais rico, porque eu tenho mais indústria, porque eu erradiquei o coronavírus, então eu vou entrar no Brasil para poder erradicar o coronavírus. Então a filosofia contemporânea, ela vai criticar essa ideia de progresso da filosofia moderna. Então a Idade Moderna, como é que ela foi? Vamos utilizar a razão para tirar o atraso da Idade Média. Então a Idade Moderna pensou muito. Vamos utilizar a razão, vamos produzir coisas, essa história de razão instrumental, para tirar o atraso da Idade Média. Então a Idade Moderna passou a produzir tudo, muita coisa cultural, artístico, científica, que foi bom por um lado, mas foi ruim por outro. Então a Idade Moderna, ela passou a produzir muita coisa sem pensar nas consequências da produção dessa coisa. E aí é o primeiro ponto que a Idade Contemporânea, ela critica a Idade Moderna. O segundo ponto é que a Idade Moderna tinha muito essa história de progresso contínuo. O progresso é sempre para frente. E, turma, a Idade Contemporânea, ela já não acha que o progresso é sempre para frente. O progresso é algo descontínuo. Então, a gente está progredindo, depois a gente pode regredir, depois a gente... E o ser humano, e aí eu vou já chegar nesse papel, né, que a gente vai falar de inconsciente de Freud, para a Idade Contemporânea, o ser humano, ele tem que ser visto na sua individualidade. Os povos, o Brasil, os brasileiros têm que ser vistos na sua individualidade, cultura, tradição, que não é o mesmo da Nova Zelândia, que não é o mesmo dos Estados Unidos. Então, os povos, eles não pode mais se fazer essa comparação de qual nação tem mais progresso que a outra. Porque se a outra nação tem mais progresso que a nossa, isso legitima um discurso colonialista. E aí, então, a Idade Contemporânea ela vai romper com essa história de progresso contínuo. Para a Idade Contemporânea, a gente avança, depois retrocede, depois avança de novo, e cada povo deve ser respeitado. Não só cada povo, como cada indivíduo, que eu vou já chegar a falar sobre isso. Aí o Renato está falando assim, professor, o que você acha sobre a nova ordem? Renato, não sei o que você quer dizer como nova ordem, meu irmão. Se você puder especificar, eu agradeço. Luiz Almeida, professor, a filosofia contemporânea possui alguma característica negativa? Pois é, Luiz, é super complicado a gente estudar a filosofia contemporânea, exatamente porque a gente está vivendo ela. Mas como característica negativa, a gente tem muito pessimismo, né? Se você for ver, um dos filósofos contemporâneos é Nietzsche. Não tem pessoa que veja mais pessimismo do que Nietzsche. Não tem, possível, assim. É legal porque ele tenta ser realista. Uma das coisas que a filosofia contemporânea ela estuda é o existencialismo, é a nossa existência. E a gente vai ver que para a filosofia contemporânea a gente não tem essa razão toda como acham que a gente tem. Você não é tão senhor de si. Eu chego já lá para a gente conversar sobre isso. Então, para a filosofia contemporânea, você não é senhor de si, do seu pensamento. Então, se eu lhe perguntar sobre governo, sobre alguma coisa, é capaz de o seu discurso, ainda que inconsciente, ser outro discurso. E aí eu vou resgatar aqui Karl Marx para a gente falar sobre ideologia. Mas já a gente conversa sobre isso. Então, característica negativa, com certeza tem. Agora, quando é que a gente vai saber que vai ter essa característica negativa? A gente vai saber mais quando passar a nossa filosofia contemporânea, né? Peraí, eu vou só aproveitar e bater um print da tela. Uhul! Show. Pronto. Aí, turma, deixa eu ver aqui, o Malan. Professor, esse tipo de pensamento, posicionamento, fica fácil de confundir com revisionismo.
O revisionismo, não sei se você está falando da teoria do revisionismo, que sai repassando toda a parte passada e sai fazendo uma releitura de tudo que passou. É a escola que eu conheço revisionista é mais essa, não sei se é isso, Malan. A gente tem que ter... Turma, no direito, aprendam a sempre, antes de responder alguma coisa, terem muito cuidado com o que a pessoa quer dizer, ok? Porque senão você gera uma dubiedade, a pessoa vai sair dizendo que tu falou uma coisa sem você de fato ter falado. Então, por exemplo, o Gabriel, o Renato, né, me perguntou aqui sobre nova ordem. O que é que eu falei imediatamente? O que é que você quer falar com nova ordem? Porque nova ordem para ele pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Então você pode ter lido, ou então pode ter criado na sua cabeça que nova ordem é isso. Estou falando do Renato, o Renato é só para, não é criticando não, pelo amor de Deus, é só porque é um termo muito genérico. Então, por exemplo, o Malan, revisionismo. Eu conheço um revisionismo, eu não sei se é o revisionismo que o Malan conhece, eu acho que conhece, ou que eu acho que conheço, está batendo. Então, tenho muito cuidado no direito para tentar esclarecer as chamadas cláusulas abertas. Vocês vão estudar isso mais para frente. Cláusulas abertas é exatamente essas cláusulas genéricas demais que dá fundamento para você pensar várias coisas. Aí, alguém vai falar? Tem alguém que fica ligando o microfone, eu não sei quem é. Vamos lá. O Gabriel falou assim, mas o revisionismo histórico é bom, a história também não é refutável, sempre se estão descobertas coisas sobre o passado. Acho perfeito, acho também. Não dá para fechar cada vez, senão não existia. Se a gente não falasse do revisionismo, se não fosse o revisionismo, então pelo que eu vi, o Gabriel entendeu igual a mim, eu só não sei se o Malan entendeu igual a mim também. Mas essa questão do revisionismo, se não existisse, não existia o curso de história, não existia mestrado, doutorado em história. Então, um mestrado e doutorado em história, por exemplo, em sociologia, em pedagogia. Inclusive, turma, essas ciências, sociologia, pedagogia, ela surgiu aqui, viu? Nessa idade contemporânea, como a gente vai até ver. Mais pra frente, já já. Então, eu também concordo com o Gabriel, realmente o revisionismo é bom, nada fechado, não é porque o historiador X, Olavo de Carvalho, por exemplo, que é o que está na moda agora, né, discutir, depois do discurso que ele deu, mas que aí os empresários, aí o empresário da Avan foi pedir dinheiro para ele, né, para Olavo de Carvalho, porque ele gravou um vídeo querendo derrubar o Bolsonaro, e ele era considerado guru do Bolsonaro, mas enfim, né, porque o Olavo de Carvalho falou que a ditadura era daquele jeito, ou seja, que não teve ditadura, o revisionismo. O Eduardo tá falando assim, acho que depois do corona vai acontecer um renascimento do período helenístico, todo mundo triste, a gente vai discutir. Se for o período helenístico, cara, a gente tem que ter cuidado, porque aí é porque teve o imperador Alexandre o Grande que mandou em tudo, né? Então tem que ter cuidado disso aí. O Carlos está dizendo assim, poderia dizer que a filosofia contemporânea dá uma de socrateada, aduzindo que o que sabemos é o que nada sabemos? Pode ser, tranquilo, Sócrates nunca foi negado, nunca mesmo. Assim, na verdade, ele já foi negado, né? Mas, assim, a importância dele nunca foi negada. O Malan revisionista que eu falo, pois é, releitura. Então, Malan, a gente estava falando a mesma coisa, a mesma que eu te falando. O Renato falou, a nova ordem mundial, que inclusive o ministro diz que o Brasil vai ser um dos 5 ou 6 países para discutir essa nova ordem. Pois é, então se ainda vão discutir essa nova ordem, é porque a gente nem existe ainda essa nova ordem, ainda vai discutir. Se vai discutir, eu realmente não tenho elementos para falar sobre essa nova ordem, Renato. Mas valeu aí, cara. O Roger tá falando assim, o senhor conhece o escritor Chesterton? Eita. Como é o nome dele, assim, pelo menos o segundo nome? Chesterton provavelmente é o sobrenome dele. Autodeclarado filósofo. Roger, eu não tô me recordando, não, mas para mim, eu tenho uma pista de que eu acho que eu sei quem é, mas aí eu não tô lembrando. O Malandro diz assim, Brasil não consegue nem discutir se pode ou não a bodega da esquina valer uma nova ordem. Ai, Jesus, vocês são muito engraçados. Roger, eu acho que eu não sei quem é não, cara. Tu quer comentar sobre ele? Pode ligar o áudio ou pode escrever aí, se quiser, cara. Fica à vontade. Não tô lembrando, não. Comédia, viu? Muito engraçado. Então, Renato, se tu for falar, Roger, tu coloca aí ou tu abre o áudio. Bora começar? Bora começar. Vamos continuar, então, sobre essa questão da filosofia contemporânea. Então, ponto 1. A filosofia contemporânea, ela critica esse otimismo da razão demais da Idade Moderna. A razão da Idade Moderna, ela foi utilizada para produzir coisas, seja coisas científicas, artísticas, culturais. A Idade Moderna, ela foi produzindo. E deu no que deu, né? O mundo tá caótico do jeito que tá.
desigualdade social, o ambiente está deturpado, as pessoas estão se matando, teve guerra. Então, teve guerras que dizimaram pessoas. Eu já falei para vocês que o século que o século XX foi o século mais mortal da história, né? Então teve guerra da utilização dessa razão exacerbada. Então é muito complicado. A idade contemporânea, ela critica muito esse otimismo da razão da idade moderna. Para a idade contemporânea, a razão, ela não tem esse otimismo todo. Tem até um certo pessimismo que você pode ver com Nietzsche, por exemplo. Então esse é o primeiro ponto de falar da razão. É o primeiro ponto de falar da razão na idade contemporânea. É criticar essa razão instrumental da idade moderna. É ir para além da razão instrumental, a razão crítica. Pronto. Ponto 2. A idade moderna, ela utilizava essa razão para criar um progresso. Então, um progresso numa ideia que era contínuo, que era de todos os povos. Vixe Maria, peraí, pessoal. Ah, Maria, porque os cachorros que estão doidos. Sim, a idade moderna, então, ela criou, além dessa história da razão, ela queria progredir. Então, vamos fazer a humanidade progredir. Mas não dá, de acordo com a idade contemporânea, com a gente agora, não dá para a gente falar que a humanidade está progredindo. Cada povo, cada pessoa tem a sua história, tem a sua tradição, tem a sua cultura, e isso deve ser respeitado. É o que a gente pega a história do existencialismo. E a idade contemporânea vai falando assim, olha, idade moderna, essa história de você achar que é livre na razão, você não é livre na razão. E aí eu vou trazer duas questões aqui do existencialismo, que a idade contemporânea, ela traz também a fenomenologia, traz o existencialismo, traz questões psicológicas. Então, a idade contemporânea vem e pega dois grandes filósofos, psicólogo, um é psicólogo e filósofo, o outro é filósofo mesmo, pega dois grandes filósofos, vou chamar até Freud de filósofo, ok? Então, a idade contemporânea pega dois filósofos e mostram como essa razão que a idade moderna tanto cultua, tanto almeja, tanto gosta, a gente não é tão livre assim na nossa razão, não. E para provar que nós não somos tão livres na nossa razão, a idade contemporânea pega o conceito de ideologia para Karl Marx. Para Karl Marx, o que vem a ser a ideologia? Para Karl Marx, que aí vocês estudaram provavelmente isso em sociologia, a classe dominante para Karl Marx, ela cria uma ideologia e sai passando. E as demais classes, ainda que inconscientemente, introjetam, colocam na cabeça essa ideologia como se fosse delas próprias. Então, muito da racionalidade que as classes dominadas utilizam, na verdade, foi colocada na cabeça das classes dominadas, ainda que inconscientemente, pela classe dominante. Como assim, professor? Pessoal, se eu falar para vocês, o trabalho dignifica o homem, está certo ou está errado? Ou você concorda ou não concorda? Olha aí, ó, olha a frase. O trabalho dignifica o homem. E aí? Se algum chegar aqui dizendo, claro, porque se você não trabalhar, você é vagabundo. Quem colocou isso na tua cabeça foi principalmente a classe burguesa, a classe dominante na época, para você o quê? Querer trabalhar. Isso foi colocado aonde? Na Idade Moderna, com o processo de industrialização, onde a gente não tinha direitos trabalhistas, onde eram crianças e mulheres dentro das fábricas, onde o trabalho dignifica o homem. Então as pessoas tinham que trabalhar feito doido, porque isso é trabalhar. Então, se você olhar, o que é que você faz? O que é que teu amigo é? Ele é desempregado. Você já sente aquela, ixi, Maria, desempregado, é vagabundo, não sei o quê. E às vezes nem é. E se você retroagir mais ainda, lembrem que a gente falou na Grécia, que na Grécia era escravocrata e trabalhar era ruim. Ou seja, trabalhar não era tão bom, não. Essa história de trabalho dignifica o homem, ela começou mais também na Idade Média, para exatamente se trabalhar em prol da igreja, dos feudos, que a gente já conversou sobre isso. E na Idade Moderna também. Então, essa história de ideologia de Karl Marx é dizendo assim, a classe dominante coloca certos pensamentos que são introjetados, esses pensamentos, dentro da cabeça das pessoas, de maneira que elas nem sabem. Então, esse otimismo em relação à razão, que o ser humano ele tem muita razão da idade
moderna, na idade contemporânea é muito criticado, não é essa razão toda, a gente não é tão livre assim na razão. Então, se você pensar, isso aí é só para você pensar, ok? Eu não estou falando nem que sim, nem que não. Se você pensar, o Bolsonaro foi eleito num discurso antipetista. O Bolsonaro foi um presidente eleito sem ir para um debate sequer. E foi eleito muito bem, se você pensar. E hoje, várias pessoas, e isso eu estou falando são fatos, ok, turma? Eu não estou dizendo que ele está certo, ele está errado, pelo amor de Deus. Mas provavelmente você conhece alguém que já te disse assim, eu conheço 200, que falam assim, eu votei no Bolsonaro, mas eu estou me arrependido. Opa! Será que esse discurso antipetista, será que esse discurso, vamos tirar o PT e botar qualquer pessoa menos o PT, que foi o que muito fundamentou a eleição do Bolsonaro, será que foi um discurso baseado na razão livre das pessoas? Ou foi um discurso que foi colocado na nossa cabeça, nem que seja por meio de robô, que é o que estão descobrindo? O TSE vai julgar agora se a candidatura do Bolsonaro é legítima ou não, exatamente porque estão descobrindo que ele teve o gabinete do ódio e também ele colocou muitos robôs para jogar informações falsas, para jogar informações a favor deles nas eleições. Aí o TSE vai discutir, vai ver se foi válido ou não a eleição. Se o que eu estou falando não tivesse fundamento, o TSE não estava discutindo se a eleição do Bolsonaro é válida ou não. Não estou falando nem que sim, nem que não, só estou colocando para vocês discutirem se realmente nós somos livres mesmo para pensar o que faremos. Porque muitas vezes as ideias entram na nossa cabeça, a gente acha que é nossa, mas na realidade não é. Foi uma ideia que já foi gritada por uma classe dominante, a gente vê rapidamente no Instagram e acha que aquilo ali é a verdade e toma aquilo como verdade. Entenderam? É só para vocês pensarem. Então, a idade contemporânea, ela pega Karl Marx, nesse conceito de ideologia, e mostra que a nossa razão não é tão livre assim como a idade moderna ela pintou. E ela pega também Freud, e ela pega Freud para mostrar que a nossa razão não é tão livre assim. Por que Freud ele se destacou tanto? Porque ele criou, dentro da psicologia, ele trouxe um conceito que não existia, que era o conceito de inconsciente. E para Freud, o inconsciente, os seres humanos, eles têm certas pulsões sim, muito relacionadas ao sexo, ao desejo, muito relacionadas às coisas. E aí, nessas pulsões, a sociedade vai colocando certas barreiras que o nosso consciente vai limitando essas pulsões. Então, se você realmente fosse livre na sua racionalidade, você poderia exercer o que o seu inconsciente quer, essas pulsões. Você poderia andar nu, por exemplo, você poderia fazer sexo no meio da rua, se você quisesse. Você estou dando mais exemplos sexuais porque é o que Freud falava mais. Mas o fato é que a sociedade coloca uma série de barreiras de maneira que, se você postar uma foto sem camisa no Instagram, é um caso de, meu Deus, tal, a menos que você vai muito por esse caminho, né? Ou então, se você andar pelado por aí, ou se você vê 3 pessoas se beijando no shopping, é caso de Ave Maria. Ou seja, a sociedade ela vai impondo certos obstáculos que você vai colocando no seu inconsciente, no seu consciente, aliás, para não deixar essas pulsões do inconsciente se aflorarem. Ou seja, será que você é realmente livre, sim, no seu pensar, no seu agir, ou não? Então é isso que a filosofia contemporânea traz, uma das questões, né? Ela traz a questão de que a gente não é tão livre assim como a gente acha que é, exatamente pela ideologia e pelas pulsões. Deixa eu ver aqui. É que o Roger, fala muito sobre progresso. Roger, valeu, cara, realmente não conheço. Mas, enfim, talvez ver se ele tá com esse progresso da idade moderna, tá? Que é progresso contínuo da idade moderna, ou da idade contemporânea, que fala que o progresso não é tão contínuo assim como a gente acha que é. Ana Luísa, não, a gente não vai estudar Nietzsche, a gente vai estudar no próximo aula Hannah Arendt, a gente vai falar da origem do totalitarismo, é muito bacana. Talvez revise um pouco da idade moderna, ou da idade contemporânea. E aí o Roger tá falando assim, que as pessoas não sabem muito por onde ir e chamam as atitudes de progresso. Olha que bacana, Roger, valeu, cara. O Roger tá trazendo um dos filósofos que fala dessa história de progresso, que a gente tá meio que perdido no tempo e chama de progresso. Isso, Roger, é muito, quando tu fala, as pessoas não sabem por onde ir, é muito atrelado à ideia dessa razão instrumental. E realmente na Idade Moderna teve muito essa razão instrumental, que a razão era instrumento para produzir coisas. Não vamos pensar quais são as consequências dessa coisa, não.
vamos produzir. Então é isso que tu chama, né? Que as pessoas não sabem muito para onde ir, a razão instrumental. E chamam de progresso. Aí entra naquilo que o senhor falou da modernidade. Perfeito, Roger. Acho massa quando vocês fazem as relações com outras matérias. Aí a Ana Luísa está falando a ideia criada na modernidade, show. O Malan, professor, fala errado pelo que tem na entrada de Auschwitz. O trabalho liberta? Pois é esse pensamento proporcional à desgraça. Pois é, o trabalho liberta porque os judeus, eles eram levados no campo de concentração. Eu fui para Auschwitz 1 e 2. O 2 é o Birkenau. E aí, eu morei na Polônia, né? Eu falei para você já, a Polônia é incrível. Poxa, mudou minha vida depois que eu fui morar lá. Eu fiz pós-doutorado lá, numa cidadezinha chamada Częstochowa. Cidadezinha pequenininha, galera, internacionalizada como eu nunca vi. Eu tenho contatos diretos com 32 instituições de ensino superior, em outras palavras. Estava falando com o pessoal da Índia agora, eu vou dar uma aula lá, né, videoaula. E dei aula na Rússia, na França, ou na Rússia, na República Tcheca, muito por conta da cidadezinha. Poxa, a Polônia foi incrível. E aí, lá em Auschwitz, tem escrito o trabalho liberta, exatamente porque eles eram levados para Auschwitz, mas era com a ideia de que lá seria um local de trabalho, e não um local, assim, de outra coisa, um local de trabalho. E não um local onde eles iam morrer. Porque a questão de matar os judeus foi muita história de que, como é que eu vou matar os judeus? Por que começaram a matar os judeus? Exatamente porque não se sabia o que fazer com tanta gente dentro de Auschwitz 1 e 2, né? Então, vamos criar métodos que a gente possa matar em massa. E aí foi a história dos gases, né? E aí o Lucas está falando assim, Sidney, se eu não me engano, essa frase, o trabalho dignifica o homem, foi dita pelo Weber, e que, na verdade, está incompleta. Ela completa o trabalho dignifica o homem, o emprego nem sempre, fazendo essa diferença entre a realização de uma função apenas que a questão econômica e pela questão da realização pessoal. Ô, Lucas, você está corretíssimo, só que a questão toda é que essa ideia, não a frase em si, o trabalho dignifica o homem, mas essa ideia de que a gente tem que trabalhar, ela já surgiu muito antes muito antes de se colocar esse tipo de frase, dessa questão mais econômica. Então, na Idade Média já se tinha a história, não, tem que trabalhar sim, tem que produzir. Então, se você vê, por exemplo, filmes antigos do período feudal, na Idade Média, Last Kingdom, por exemplo, que é uma série da Netflix, fala muito dessa história, tem que trabalhar mesmo. Por quê? Porque já não tinha mais a escravidão, então tinha que alguém produzir. Então, realmente, ela não só foi de Weber, mas ela já era, antigamente, ela já era falada. Deixa eu ver aqui. O Roger... Peraí que eu perdi aqui, turma. Pronto. Aí o Pedro já está falando de solução final, fazendo referência a Auschwitz, né, que era exatamente como matar esses judeus, já que não dava. Então, o campo de concentração, ele se via para experimentos. O médico do nazismo, né, ele, depois do nazismo, foi para o interior de São Paulo, aqui no Brasil, morreu um dia desse, cara. Viveu tranquilamente numa fazenda em São Paulo, e era o cara que, por exemplo, fazia centopeia humana, que era colocar a boca de um ser humano costurada no ânus de outro, para ver se dava certo. Era um médico que fazia experimentos bizarros com seres humanos, e o cara viveu no Brasil de boa, não aconteceu nada com ele até que ele morreu. Acho que não tem 5 anos que ele morreu um dia desse. E, enfim, o campo de concentração é exatamente para dizer assim, quando os judeus chegarem lá, eles trabalharem para exatamente conseguirem a liberdade deles. Só que a gente já sabia que não era a liberdade deles, né? Tanto é que quando eles chegavam, as mulheres e as crianças eram separadas dos homens, os homens doentes também eram separados, e aí, vamos tomar um banho. Aí levava as mulheres, as crianças e os homens que já eram doentes, os velhos, para exatamente esse banho, que era a solução final que o Pedro está falando, que era para matá-los. Aí o Pedro Jorge está falando assim, professor, será que seria viável o Brasil adotar as mesmas medidas que a Nova Zelândia adotou? Pedro, se eu te disser que sim, a gente está incorrendo no mesmo erro da idade moderna de acordo com a idade contemporânea. Então, o que é que a filosofia contemporânea, ela critica em relação à idade moderna? Que a idade moderna, ela negou o existencialismo humano, ela negou que cada povo, cada pessoa é diferente, cada pessoa é essa história. Então, não dá para a gente pegar a mesma solução de um país e aplicar no outro. Não dá. Turma, tem alguém com o microfone ligado. Não sei se vai falar.
Então, professor, será que é viável? Eu não acho. Se eu disser que sim, é como eu disse, Pedro, a gente está aplicando a mesma solução, o mesmo erro da idade moderna, no que diz respeito assim, à idade contemporânea, diz sobre a idade moderna. Visto que a mesma ilha e o Brasil é um país continental, e também levando em conta as diferenças dos níveis educacionais, sistema de saúde, pois é, não acho que não. E aí o Lucas está falando Anjo da Morte, boa, show, perfeito. Pois beleza. Turma, deu para entender a filosofia contemporânea, como é que é. Eu vou compartilhar, turma, dois links aqui com vocês. Eu posso até mostrar para vocês. O primeiro link é do UOL, os dois links são do UOL, na realidade. E esse aqui, eu vou mostrar para vocês, são alguns filósofos da idade contemporânea. São alguns filósofos, vou compartilhar aqui, da idade contemporânea, de acordo com o UOL. Eu achei muito bacana. Pronto, estou compartilhando minha tela, só um minuto. Minutinho. Tá bom, Manu, beleza? Ó, eu tenho que acabar a aula também, porque vocês têm outra aula. Ó, quais são os filósofos da idade contemporânea, tá? No final do século XIX, como eu falei para vocês, Hegel, Schopenhauer, que é muito pessimismo aqui também, Augusto Comte, Marx, que eu falei para vocês, Nietzsche, que eu também conversei, assim, né, falei só de pessimismo, o Freud, Rousseau, esse é Rousseau, mas não é o mesmo Rousseau da Revolução Francesa, não, como a gente começou já. Jung, que ele foi até muito amigo de Freud, depois eles romperam, Piaget, que é muito estudado na psicologia também, Sartre, muito estudado na psicologia também, na questão da fenomenologia. Então, esses aqui, turma, eu compartilhei com vocês, alguns filósofos dessa idade contemporânea que vocês podem entrar para ver essa idade contemporânea, beleza? Turma, então, chegou no fim da nossa aula, nossa penúltima aula, espero que vocês tenham gostado. A gente vai, na próxima aula, conversar um pouco mais sobre a filosofia, sobre a Hannah Arendt, tá? O Origem do Totalitarismo, que eu queria que vocês conversassem, soubessem um pouco sobre ela. Agradeço demais a atenção, a participação, e a gente se vê, também vale a pena ler. Show! Cara, eu vou anotar, mas eu tô com tanta coisa para ler, graças a Deus, eu tô